Olá, saudações, saludos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura hoje sul-americana, literatura aqui da América do Sul. Vamos falar então de Peru e de Uruguai. Então vamos primeiro em Peru, né? Lá nos altos Andes, né? Chamada cadeia dos Andes, tem aqui a ilustração, os Andes, falando daquela civilização Inca. Inca é um povo, Inca que significa soberano, senhor, né, governante. Inca é um povo que foi derrotado pelos espanhóis ali no século XVI, né? Foram 40 anos de massacres, que a gente já sabe, né? Que tal de Pizarro, o nome assim que não é bom nem pronunciar. Mas é esses massacres que os espanhóis fizeram na América do Sul, né? Então a gente sabe que eles lá no norte tinha os olmecas, os maias, os astecas, né? Então quando os espanhóis chegaram tinha os astecas, né? Os maias, os outros já tinham acabado. E aqui na América do Sul tinha os incas, e aqui no Brasil os portugueses ajudaram a exterminar os vários, né, que a gente chama de tupi-guarani, as várias etnias, né, que sobraram, algumas nações indígenas ainda. Então isso aqui é uma história assim, que vai mostrar um panorama mesmo, né, de país. O que é o país? Você não sabe nada sobre o Peru, né, essa região ali, que é um país que fica entre o Equador e a Bolívia, e tem ali a fala Quichua. Quichua é essa fala indígena, né? E ele vai, o narrador aqui é parte de um plano de criança, mas obviamente que a criança, né? Assim, não é o narrador adulto lembrando quando era criança. A voz já é de uma criança, né? Assim, um jovem, eu suponho uns 12 anos mais ou menos, e ele é levado a Cusco, né? É onde o pai, que é um escrivão, um escrevente, né? Tipo um advogado itinerante, ele trabalha para os latifundiários. Então tem um velho aqui que é um latifundiário, dono de 4 fazendas, né? E aí esse menino é levado a Cusco, ele fica assim impressionado, né? Fica impressionado com a cidade, com aqueles paredões, aqueles muros de pedra. E então é interessante que ele fala assim, ó, cada pedra fala, né? Ele fica achando assim, vou parar para ouvir as pedras. E o pai, não, para com isso, né? Ele tem compromisso com esse velho, que ele detesta o velho, né? Que é a figura do latifundiário espanhol, né? Porque o velho quer que eles sigam até a missa, né? A catedral assim, que para humilhar. Tanto que o menino fala assim que a visão da catedral faz ele sofrer, né? A igreja é para sofrer, né? E aí o pai vai explicando. Então o filho fica assim. Aí você vai imaginar, o filho não é o espanhol, o pai não é o espanhol, né? Eles falam espanhol como uma outra cultura, né? Então são pessoas assim, ou mestiças ou descendentes de indígenas que trabalham para os espanhóis. Né? Então o pai nasceu em Cusco, só que ele não vive na cidade, então ele passa ali, né, um momento, porque ele é mais itinerário, parece que ele vai seguindo, né? A gente vai ter que ler o livro, nós estamos começando, vai ter mais um vídeo indo falando dessas dicas de leitura. Então o pai vai, né, assim, nas lavouras, nas fazendas do velho, parece que ele faz lá um acompanhamento, né? A gente vai saber que tipo de trabalho que é, mas ele é um escrivão, ele sabe ler e escrever, né? Tipo um trabalho de advogado, só que é um trabalho de advogado para esses latifundiários, né? Então ele tem que lá beijar a mão do velho, né? Quando ele vai na capital e tal, né? Não sei se ele é um gerente dessas fazendas, também não fica claro, tem que ler o livro, né? Então onde eu cheguei aqui, a parte que eu li é basicamente isso, é o assombro, né? É um menino que saiu lá do interior, das aldeias, né? E chega até ali, naquelas regiões que tem a civilização dos Incas, né? Inclusive, se for analisar, estava pesquisando sobre os Incas são daquelas 5 ou 6 civilizações intocadas, que são aquelas civilizações que não derivaram de outras, né? Então a gente conhece os sumérios, os egípcios, né? Lá a China antiga, a Índia antiga, e aqui na América nós temos os olmecas, lá no México, e tem os incas, né? E os incas eles trabalhavam sem roda, eles não conheciam a roda, né? O cálculo matemático eles faziam com nós em traços, em laços, né, de fitas, pegavam fitas e, né? Eles não escreviam, portanto, né? Não tinham comércio, né? Lá não tinha dinheiro, trabalhavam com dinheiro. O trabalho deles é trabalho. O trabalho deles era trabalho, no sentido de que todo comércio, toda relação, podemos dizer, comercial, era feita, todo esse trabalho produtivo era feito por trabalho. Então a pessoa ficava um tempo trabalhando, né? Tipo assim, o salário da pessoa, né? Ficar com a parte da produção do que ele trabalhava. Então, tipo assim, é uma coisa bem, né? Seria feudal, né? Não sou antropólogo. Inclusive aqui o autor é também antropólogo, né? Poeta, contista, né? Escritor, que é o José Maria Arguedas, né? Que nasceu em 1911 e morreu em 69. Né? Então ele faz toda a reconstituição antropológica, né? Desse povo inca. Né, os incas eram o povo principal desses vários povos, né? Então o inca é o soberano, o chefe, o governador, né? A palavra inca.
E os incas então obrigavam vários povos dessa região, do Equador, da Bolívia, do Peru, né, do norte ali, do Chile, da Argentina, a trabalharem para os incas. Então os povos prestavam trabalho, né, e ficavam com a parte desse rendimento, dessa produção, né, tipo assim. Então eu entendi, não sou especialista, não sou antropólogo, né? Ou seja, como não tinha dinheiro, né? Não tinha uma renda fixa, não tinha salário, né? Então, ou seja, eu imagino que era uma forma de escampo, né? Uma forma de troca e o trabalho. Você, né? Então, você trabalha para mim nisso aqui, que eu trabalho para você nisso aqui, uma coisa assim, né? Que eu entendi. E aí vai falar então desse povo que tinha essa troca de serviço, troca de trabalho, adoração ao sol, então os templos voltados para o sol, o sentido do sol, então norte, sul, leste, oeste. Então tem lá, eles escavaram, né, em 1911 a cidade de Machu Picchu, que significa a velho monte, velha montanha, né, que lá para eles tem um outro nome. Deixa eu achar aqui o nome, que é Huayna Picchu, né. Machu Picchu, como ficou conhecido aqui no Ocidente, né, possivelmente foi construída lá no século XV para XVI, né, 1400 para 1500, e aí entre 1530 e 1570 foram essas batalhas dos espanhóis contra os incas, né? E aí tem grandes fortalezas de pedra lá. Então você vê, assim, você vai, né, você vê as fotos, você vai, né, nunca fui lá nessa região, mas se você for lá na região do Peru, você vai ver que tem camadas de rocha diferentes, né? Muita parte de Machu Picchu foi reconstruído com pedras mais atuais, né? Agora, aquelas pedras imensas, né? Pedras imensas, e elas são encaixadas, né? Então são encaixadas e parece até milho, né? Se você pegar, abre uma espiga de milho, parece um encaixe, uma espiga de milho, e elas são encaixadas ali, conectadas ali, sem argamassa, né? Então, e aí o menino fica vendo com as pedras, fica assim, abismado, né? E quer até se ajoelhar para essas pedras assim, né? Com ancestralidade assim. E o pai fala assim: não, nós temos compromisso, né? O pai dele é mais prático, tem hora marcando, já começa com o espanhol, já virou espanhol, né? Ele tem trabalho para os espanhóis, ele tem que seguir a rotina dos espanhóis, né? E o menino que veio do campo, né, das aldeias, ele fica assim impressionado com aquela que era uma das capitais dos incas, né, uma cidade imensa, aquelas fortalezas de pedra. E ele fica lá falando assim: as pedras falam, eu estou escutando as pedras, né? A história das pedras ali das fortalezas. Então você vê assim, como é que eles fizeram essas fortalezas? Levitaram as pedras, né? Porque aí o menino fala assim, né, tem encantamentos para que as pedras, né, seguissem assim magicamente até as fortalezas, né? E ele fica horrorizado que os espanhóis usam essas pedras, derrubam esses muros para poder usar as pedras para catedrais, para construção, cinzelando, ou seja, está quebrando as pedras. Daí ele fala assim que quando você quebra a pedra, ela perde a magia, né? Então o encantamento da pedra é ela não ser cinzelada, né? Então, ou seja, você tem lá muros pela metade, né? E outros muros que foram conservados foram construídos por cima. Então você tem camadas de pedra. Então os arqueólogos vão ter um trabalho, né, para poder escavar isso aí. Então você vai encontrando vários níveis. Agora, gente, os incas construíram isso ou os incas construíram em cima do que já estava lá, alguma outra civilização, né? Tem essa hipótese também que os incas tenham feito isso em cima de coisas de outra civilização, né? A gente sabe, né, os arqueólogos rastrearam os incas até o século XV, né? Pouco antes, assim. O ápice dos incas foram 100 anos antes dos espanhóis, né? Então, quando os espanhóis chegaram, foi um massacre, né? Já os astecas já estavam em decadência, por algum motivo, né? Não sou antropólogo, por algum motivo. Quando os espanhóis chegaram lá, os astecas já estavam. Os incas não, os incas, se não tivessem os espanhóis, né, tinham durado aí mais, né? Quem sabe até hoje, né? Quem sabe. Mas eles estavam, o ápice dos incas foram assim 100 anos antes da. Então tudo isso tem aqui, né? Reconstituição de local, de descrição, de hinos e cantigas, né? Então inclusive ele cita aqui em Quichua, né? Que é a língua, as cantigas e a tradução aqui, né? Traduzido do espanhol para o português, né? Mas interessante como é que. E aí, né? No próximo vídeo eu vou fazer um apanhado geral da história, né? Então é interessantíssimo assim, né? Né, para quem não conhece nada, então uma pesquisada antes, né, a cultura dos incas, né, os senhores, né, os governadores, e essa América, né, América do Sul, essa região andina, né, andina que cobre aquela região ali do Chile, Argentina, Bolívia, Peru e Equador, ok? Outra dica, então, né, vamos agora para o Uruguai, que é o Eduardo Galeano, que é famosíssimo pelas veias abertas da América Latina, que denuncia o imperialismo, né? Imperialismo estadunidense, britânico, né, europeu, as formas como eles colonizaram a América e a África também foi totalmente colonizada, né? Você vê os massacres que eles fizeram lá na África.
Então, eu tenho 20 anos, né? Primeira vez que eu peguei esse livro, né? 20 anos, uns 20 anos já. E tem que estar lá de reler. Então eu vou reler esse livro com vocês, né? O uruguaio. E ler algumas passagens interessantíssimas, né? Porque ele trabalha muito a linguagem. Então, assim, tem umas coisas que parece poema, né? É tudo engajado. É uma poesia altamente engajada, é uma literatura altamente engajada, tem ensaios, né? Ensaios, tem alegorias, paródias, né? Então é interessante, assim, é uma miscelânea mesmo, né? Aqui é colocado como sociologia, como ensaio, mas não é uma coisa assim, exatamente sociológica, acadêmica. Ele obviamente, vai falar de política, vai falar de sociologia, antropologia, mas de uma forma muito livre, né? E assim, muito crítica com a classe, né? Ele vai mostrar aqui que o que a gente entende por cultura, muitas vezes interessa o uso da linguagem, né? Então ele vai usar aqui o uso da linguagem. Tem uma série que ele fala assim, como é que a linguagem... Lembra aqueles livros do Orwell, né? 1984, em que a linguagem é manipulada para servir aos poderosos. Então, as palavras mudam de sentido, né? A gente fala no Brasil aqui de tucanizar. Tucanizar isso aqui, né? Então, pegará a coisa e agora o termo técnico é isso aí, né? Então, às vezes você fala assim, a gente fala cobrador, né? O cobrador de ônibus, né? O trocador de ônibus, agora você fala assistente de bordo, né? O agente de bordo. Então, você tucanizou o cobrador. Então, tem essa expressão. Vamos ver um trecho aqui da linguagem 3, tá? Na página dessa edição aqui está a página 41. Na era vitoriana era proibido fazer menção às calças na presença de uma senhorita. Hoje em dia não fica bem dizer certas coisas perante a opinião pública. O capitalismo exibe o nome artístico de economia de mercado. Capitalismo é economia de mercado. O imperialismo se chama globalização. As vítimas do imperialismo se chamam países em via de desenvolvimento. O oportunismo se chama pragmatismo. A traição se chama realismo. Os pobres se chamam carentes ou carenciados ou pessoas de escassos recursos, né? A expulsão dos meninos pobres do sistema educativo é conhecido como deserção escolar. É simples. Então ele vai mostrando como é que muda o nome, mas as coisas continuam, né, as mesmas. Então, para não pegar mal, né? Para não pegar mal, a gente muda a nomenclatura, né? Então, ao invés de falar pobre, não é uma pessoa sem recursos, né? Uma pessoa assim que não teve acesso à educação, então, pobre. Ao invés de falar explorado, excluído, um deserdado, a pessoa assim não privilegiada, né? Então a gente usa a linguagem para aliviar a realidade, né? Eufemismos, né? Aqui, ó, assim se prova, aqui na página 63, né? Assim se prova que os índios são inferiores. Então, ou seja, todo um discurso de falar que o índio é vagabundo, o índio não trabalha, o índio, né? Que é um discurso do branco europeu para justamente dizimar as populações indígenas, como a gente está vendo nesse livro, vai falar disso, né? De como os espanhóis tomaram, né, lugar de outra cultura. Então, aqui, ó, segundo os conquistadores dos séculos XVI e XVII, que é essa época do outro livro, né? Então, os dois têm a ver. Suicidam-se os índios das ilhas do Mar do Caribe? Aí a resposta: porque são vadios e não querem trabalhar. Andam desnudos como se o corpo todo fosse a cara? Porque os selvagens não têm pudor. Né? Ou seja, entende que é a cultura do indígena. Né? A cultura indígena não tem essa ideia do desnudo, né? Que é a cultura europeia. Né? Então, para eles é normal. Né? Para a gente que é estranho. Vamos lá. Ignoram o direito de propriedade, tudo compartilham e não têm ambição de riqueza? Que absurdo, né? A resposta: porque são mais parentes do macaco que do homem. Né? Então, tipo assim, só porque os índios são mais comunistas, né? Vou colocar entre aspas, porque assim, os índios não têm essa ideia de individual, tudo é coletivo. Né? Então é algo absurdo, né? Absurdo, tem ambição. Vamos lá. Banham-se com suspeitosa frequência porque se parecem com os hereges da seita de Maomé, ou Mohammed, né? Com que justiça arde nas fogueiras da Inquisição. Então já você já assim, porque os turcos, né? Os turcos têm costume de tomar banho, né? O banho turco. Então eles acham absurdo, né? A português e espanhol não tomavam banho, né? Vamos lá. Acreditam nos sonhos e lhe obedecem às vozes por influência de Satã ou por crassa e ignorância, né? Então tudo tem uma resposta para poder apontar para o outro, né? Ou seja, julgar, sendo que interessante, né? Uma cultura espanhola e portuguesa seria cristã, então não julgueis para não serem julgados, né? Então tem essa, ou seja, né? Muito cristão, né? Então mostra, a gente vai ver os trechos aqui mostrando como é que a cultura europeia e o imperialismo estadunidense e europeu vai moldando a cultura dos países sul-americanos. Então é uma continuação por um outro modo, né? Porque lá no Veias Abertas da América Latina são ensaios, né? Sociológicos, ensaios mesmo. Aqui é mais literário, né? Então
tem muita coisa literária, eu vou, obviamente, fazer um resumo, né? Vamos ler alguns trechos aqui. Que essa obra, Patas Arriba, né? Patas Arriba é em espanhol. Patas Arriba, você pata para cima, de cabeça para baixo, né? Aqui no Brasil ficou de pernas para o ar, né? É a pessoa de cabeça para baixo. É o mundo ao contrário. A escola do mundo ao contrário. Ok? Então, ficam aí as dicas de leitura, literatura sul-americana, né? Do Uruguai e do Peru. Ok? Obrigado pela atenção. E não deixem de compartilhar.